Olá, meus irmãos e amigos. Estamos no último princípio, podemos assim dizer, que Jesus orientou que deva fazer parte da oração ou dos momentos de oração quando nos dirigimos a Deus no nome do Senhor. Nessa última parte, com a qual Jesus conclui a sua oração ou sua oração modelo, diz o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 13, parte B. Equivocadamente, você já deve ter observado, se você acompanha as nossas publicações, no estudo anterior sobre ainda o princípio, eu coloquei Mateus 6, 12, mas é Mateus 6, 13, já que a oração ali estava falando sobre a tentação. Então, com isso fica esclarecido o equívoco no erro de digitação. Muito bem, Mateus 6, versículo 13, parte B. O que a gente aprende? Olha como Jesus termina a oração, ou falando os princípios da oração. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vou repetir. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa palavra final de Jesus, o princípio que Jesus coloca aqui para encerrar o seu ensino sobre a oração, fala a respeito de Deus, assim como termina, ou melhor, assim como começa, a oração começa falando para Deus, Pai nosso que estás nos céus, e termina dizendo, porque teu, se referindo a Deus, se dirigindo a Deus, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Algumas traduções colocam entre colchetes essa parte, sugerindo que ela não faça parte do original. Há discussões sobre isso, mas eu creio que é uma coerência nesses princípios apresentados por Jesus, porque a oração começa dizendo Pai nosso que estás nos céus e termina também se referindo a Deus. Ou seja, a nossa oração começa dirigindo-se a Deus e deve terminar também fazendo referência a Deus. Por isso que nós temos a prática de terminar a oração dizendo em nome de Jesus, amém. Porque tudo tem a ver com o Senhor. Mas quais são ou que princípio está aqui presente? Porque Jesus diz o seguinte, eu vou repetir, porque teu é o reino. Jesus coloca aqui três coisas que pertencem a Deus. Três coisas que só Deus tem. Tudo pertence a Deus. E isso para todo sempre. Diz o texto aqui, porque teu, aí fala, o reino, o poder e a glória. Jesus, quando iniciou seu ministério terreno, em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, olha, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus é real, mas nem todos reconhecem. Lembra que ele ensinou isso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O teu reino venha a nós. Isso porque nem todo mundo reconhece, nem todo mundo admite, e nem todo mundo se submete e nem todo mundo quer fazer parte desse reino. Os reinos deste mundo oferecem oportunidades, prazeres imediatos, satisfação plena. Alguns até usam a expressão, neste mundo você vai ter plena satisfação ou seu dinheiro de volta. Você pode até ter o dinheiro de volta, mas a vida não. O mundo suga, o mundo afasta o homem de Deus e quem morre na sua incredulidade não tem nada de vantagem, nenhum benefício. Por isso que a Bíblia coloca nas palavras de Jesus aqui, porque teu é o reino, reino com R maiúsculo, para deixar bem claro a distinção do reino de Deus com os reinos deste mundo. Os reinos deste mundo, as glórias deste mundo vão passar, meu querido. Você observou? Nós estamos chegando ao final das Olimpíadas e aí a gente observa que quem ganhou nas Olimpíadas de 2016, que foi no Rio de Janeiro, hoje saiu no meio do processo ainda de grupos. Percebeu que quem bateu o recorde
na última edição aqui no Rio de Janeiro, não conseguiu nem conseguiu repetir o mesmo êxito. Percebeu? Os reinos deste mundo passam. Você já olhou também? Eu me lembro de um pastor, o pastor Rick Warren, uma vez contou que ele voltou à sua escola do ensino médio para visitar, não sei se foi ele ou alguém que ele o conheceu, mas o fato é que voltou à escola onde havia estudado e competido com vários outros colegas. E aí, para sua surpresa, alguns troféus que foram conquistados com muito suor, com muita disposição, com muita dedicação, alguns troféus estavam na lata do lixo. E aí, de forma muito lacônica, de forma muito, digamos assim, que pena, diz o seguinte: um dia todos os troféus serão lançados fora. É exatamente isso. As glórias deste mundo vão passar. 1 João capítulo 2, de 15 a 17, diz que as coisas deste mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, juntamente com o mundo, vão passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aí vem a pergunta para você: você quer fazer parte de um reino que é vencido, que vai passar, ou quer fazer parte de um reino que é eterno? É uma questão de escolha, porque teu é o reino. Nós não estamos aqui para sempre permanecermos aqui. Estamos de passagem. A questão toda é o que acontecerá com você depois que deixar este mundo. Para onde você irá? Jesus disse que ele veio trazer a realidade do reino de Deus. E quem crê em Jesus tem a certeza deste reino, porque teu é o reino. E aí, esse reino que é invisível, que é inatingível, que não é percebido pelos 5 sentidos, porque é um reino espiritual, real, sim, mas humanamente é inacessível a qualquer um de nós, é só pelo poder de Jesus. É por isso que em Mateus capítulo 24, ou melhor, 25, de 31 até o 41, 43, Jesus fala a respeito do fim do mundo, do juízo final. E ele dirá, primeiro ele diz que ele vai sentar-se no trono, e então ele vai colocar todo mundo, toda a população mundial. Escute bem o que eu vou falar. Mateus capítulo 25, do 31 até o final desse capítulo. Você pode ler com calma, e você vai ver ali que Jesus diz, um dia, esse Senhor que sou eu, ele diz isso em outras palavras, eu vou sentar no trono, e toda a população mundial, começando por Adão, o primeiro homem, até o último que existia antes da segunda vinda dele, ou antes do juízo final, todos estarão diante dele, e ele separará as pessoas como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos meu Pai, para o reino preparado para vocês. E ele vai descrevendo algumas coisas que revelam fé e confiança no Senhor. Eu estive nu e me vestiram, estive preso, me visitaram, estive enfermo e cuidaram de mim. E ele vai descrevendo uma série de ações que demonstram um temor verdadeiro ao Senhor, uma fé em Jesus. E ele então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim para ao inferno, preparado por Deus para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o inferno para você, para mim, para todos nós. Deus preparou o inferno para o diabo e seus seguidores. Mas quem não crê em Jesus vai para o mesmo caminho. Entende isso? Porque teu é o reino pertence a Deus. Mas a segunda coisa que pertence a Deus é o poder. Isso mesmo, o poder. O poder significa dizer que Deus pode tudo. Todas as coisas, só Deus pode. Quem estuda teologia, e aí eu não quero me aprofundar e nem dar uma de professor, mas a gente sabe atributos morais e atributos naturais da parte de Deus. Atributos morais, ele é santo, ele é justo e ele é amor. Atributos naturais, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E aí, segundo os teólogos, há, digamos assim, os atributos comunicantes e aqueles não comunicantes. Coisas que Deus comunica a nós, coisas que Deus compartilha conosco, mas coisas que Deus não compartilha. E uma das coisas
que Deus compartilha o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Mas coisas que Deus não compartilha conosco é a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. E Jesus diz, porque teu é o poder, só o Senhor é Deus. E somente Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. E diz o texto que Deus criou os céus e a terra em 6 dias. Jesus fez milagres que algumas pessoas ficaram assim embasbacadas. A água transformada em vinho. Teve um cientista que fez uma análise. Qual era como transformar a água em vinho? E ele falou das moléculas e dos átomos da água, falou das moléculas dos átomos do vinho. Disse era necessário uma energia muito poderosa para transformar a água em vinho. E um tempo considerável Jesus fez assim. Outra coisa que Jesus fez, ele deu vida a mortos, como em poucas horas a filha de Jairo, em algumas horas mais de tempo, no caso do filho da viúva de Naim, e após 4 dias com o corpo já cheirando mal, Cristo deu novamente a vida a Lázaro. Vejam que coisa, que o poder de Deus. Jesus tem todo o poder. Por isso, diante de suas fraquezas e fragilidades, recorra, como diz lá o Salmo 61, quando eu estou fraco, quando eu estiver fraco, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, que é mais forte do que eu, e Jesus é a nossa rocha. Paulo aprendeu e reconheceu o poder de Jesus quando ele ouviu de Jesus, a minha graça te basta. E aí ele completou, Paulo disse, Jesus disse, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que bênção, que alegria. Aí Cristo fala também, e a glória, porque teu poder, porque o teu é o reino, o poder e a glória. A glória de Deus é algo que ele não comunica para ninguém. Ele não compartilha a glória dele com ninguém. Está lá em Isaías, ele disse, a minha glória não divido com ninguém. Ninguém deve ter para si a glória de Deus. Quando eu vejo pessoas se intitulando poderosas e que querem a glória para si mesmo, aquilo que é exclusivamente, reconhecidamente de Deus, Deus não divide. Se você ler Atos capítulo 12, você vai ali descobrir um episódio. A Bíblia fala que Herodes mandou prender Tiago e Pedro. Tiago era um dos apóstolos. E aí Tiago e Pedro estavam presos. E para agradar, por incredulidade, por não ter o temor do Senhor, a Bíblia diz que Herodes mandou matar Tiago, que era uma das colunas da igreja de Jesus naquela época. E como ele mandou matar Tiago, a Bíblia diz que muitos gostaram, aplaudiram, fizeram com que Herodes ficasse em evidência, em destaque. Ele matou um dos seguidores de Jesus, um dos apóstolos. E como isso, sabendo Herodes que isso agradara aos líderes e à população em geral, ele planejou matar Pedro também. Só que antes desse episódio, antes dele mandar matar Pedro, a Bíblia diz que a igreja orava por Pedro e então Deus mandou um anjo. Esse anjo entrou na prisão, abriu a cela da prisão, quebrou as cadeias que prendiam Pedro ao tronco e levou, segurando na mão, imaginamos, segurando pela mão. Diz a Bíblia que Pedro saiu da cela, atravessou o portão, passou pelos guardas que estavam dormindo e Pedro achou que era uma visão, assim, eu acho que eu estou sonhando, é uma visão. E aí então, quando chegou finalmente à porta da cela que dá para a rua, então o anjo o deixou e ele foi para se reunir com os irmãos que oravam por ele. Quando no dia seguinte, diz a Bíblia, Herodes mandou chamar Pedro para matá-lo
ele não encontrou, os soldados não encontraram Pedro. E aí Herodes ficou tão revoltado que mandou matar os soldados, porque naquela época, se um preso fugia, os que o vigiavam eram responsáveis e pagariam com a própria vida a fuga do preso. Como não podiam explicar como Pedro saiu da prisão, diz a Bíblia que todos os soldados, aquele plantão, daquela hora ali, daquela prisão, foram mortos por Herodes. E aí diz a Bíblia um fato que aqui quero destacar. Herodes, então, foi para uma audiência pública. Foi preparado um trono para Herodes, ele colocou as suas vestimentas reais e aí sentou-se no trono. Escutem bem o que a Bíblia fala. Sentou-se no trono e aí começou a falar, dirigindo-se ao povo. E quando ele falava, as pessoas diziam, esta não é a voz de um homem, é a voz de Deus. E em vez de dizer, não, eu não sou Deus, não, eu não sou Deus, eu sou um homem, o que aconteceu? A Bíblia diz que Herodes tomou para si aquilo que é só devido a Deus. Ele não deu glórias ao Senhor e não por ter dado glórias a Deus e ainda ter participado e ser o autor da morte de tantos, diz a Bíblia, que ele morreu comido de vermes, comido por vermes, porque ele não deu glórias ao Senhor. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Leia de Gênesis a Apocalipse e veja que todos aqueles que se levantaram contra Deus, que blasfemaram contra Deus, que falaram mal de Jesus, que perseguiram a igreja de Jesus, tiveram um fim terrível, porque não se arrependeram dos seus pecados. Porque teu é o reino, o poder e a glória. E aí Cristo termina dizendo o seguinte, para sempre. Para sempre. Você quer dizer para sempre? Quer dizer para sempre. O reino de Deus é eterno. O poder de Deus é eterno. A glória de Deus é eterna. Neste mundo, nós somos passageiros neste mundo. Nós estamos hoje aqui, mas um dia nós vamos deixar este mundo. A pergunta é, para onde? Já parou para pensar? A maior crise que um ser humano pode ter é para aquelas questões que a gente faz nas questões existenciais. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Você vai passar, um dia você vai deixar este mundo, mas para você não ficar se angustiando, a Bíblia diz que Deus criou você, Deus deu vida a você. Deus tem um plano, propósito para a sua vida. Você pecou, eu pequei, todos nós pecamos, mas Deus enviou Jesus para Jesus morrer por você, por mim, por todos nós. E Jesus é a porta de acesso aos céus. Jesus disse, eu vou para o céu, mas eu não deixarei vocês órfãos, voltarei para vocês, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. E aí, filho, Senhor, mas como vão saber? João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Teu é o poder, ou melhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo de Deus é eterno, porque Deus é eterno. Mas Ele quer que você tenha comunhão eterna com Ele. Esse mundo vai passar, mas Jesus quer que você tenha certeza da vida eterna com o Senhor. A oração modelo começa com Pai Nosso que estás nos céus e termina afirmando, porque teu poder, ou melhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você quer fazer parte desse reino? Você quer ter a certeza de quando deixar este mundo, vai para a glória eterna? Estevão, quando estava sendo apedrejado como pena capital, estava morrendo, ele disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé ao lado do trono de Deus. E antes de morrer disse, Pai, Senhor, não impute a estes a culpa desse pecado. Eles não sabem o que fazem. Aqueles homens achavam que estavam fazendo o certo, apedrejando Estevão até a morte. E Estevão era um diácono da igreja de Jesus. Estevão morreu e foi para o céu. Jesus quer dar a você a certeza de quando você deixar este mundo, você vai usufruir do reino, do poder e da glória eternos de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos, cubra sua cabeça agora e ore dizendo,
Deus, muito obrigado por todo esse aprendizado, por tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado na Tua palavra, principalmente agora nesta oração, esta oração modelo, que eu venha aplicar os princípios desta oração no dia a dia da minha vida, no poderoso nome de Jesus. Que Tu és o meu Pai amado em Cristo Jesus e o Teu reino é um reino eterno, o Teu poder é um poder eterno e a Tua glória é uma glória eterna. O mundo vai passar, mas as palavras do Senhor não passarão e eu quero viver com a certeza dessa glória eterna que eu vou sofrer na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro agora em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.